De setembro é o mês que nós vamos falar sobre libertação. Você já viu que coisa linda? Nós vamos falar sobre rompendo cadeias e prisões em Jesus, sempre em Jesus. Abra comigo Marcos capítulo 1, verso 27, por gentileza. Marcos capítulo 1, verso 27. Marcos 1, 27. Diz assim: todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Glória a Deus. Curve sua cabeça comigo mais uma vez. Senhor, nós apresentamos a Tua palavra. Essa é a Tua palavra. O Senhor mesmo diz que velaria pela Sua palavra. Nessa noite nós pedimos que o Teu Espírito Santo conduza cada momento dessa mensagem, cada momento desse culto. Cerca, meu Pai, essa igreja, cerca cada um de nós aqui com os Teus anjos, que eles são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Envia Teus anjos, cobre esse lugar, cumpre aquela Tua promessa que diz que o Senhor se colocará como uma muralha de fogo ao redor do Seu povo. Cobre esse lugar. Espírito Santo, tenha liberdade completa nesse lugar, que não haja um coração distraído, um olhar desatento, um ouvido fechado. Tira toda a surdez espiritual, quebra toda barreira, todo bloqueio, que não haja cegueira espiritual nessa noite, mas que o poder do Espírito Santo do Senhor traga a liberdade que é prometida na Tua palavra, que diz: onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. É nisso que nós cremos, no poderoso nome do libertador dos libertadores, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Hoje à noite nós iniciamos a primeira mensagem da nossa série. E eu queria falar um pouquinho sobre libertação, o pão dos filhinhos. Libertação, o pão dos filhinhos. Antes de eu entrar no texto que fecha com esse título, é importante nós sabermos que quando Jesus, ele se manifestou, muitas coisas começaram a acontecer. Uma delas foi: demônios começaram a sair de pessoas. Pessoas começaram a ser libertas de escravaturas, de prisões, de cadeias espirituais que antes as pessoas não percebiam. Lá na Judéia, onde Jesus pregava, em todo Israel se ouvia falar então de um homem que de repente começava a orar pelas pessoas, ou a simples presença dele no meio fazia com que espíritos imundos, como a Bíblia descreve, se manifestassem e pedissem para ele não os atormentar. E eles saíam daquelas pessoas e pessoas eram libertas. Quando se fala de libertação, é importante que nós entendamos que quando a gente fala de libertação, ela é uma palavra muito abrangente. Ela pode abranger uma pessoa possuída, uma pessoa sendo atormentada, oprimida por demônios, por espíritos imundos, ou às vezes, muitas vezes, a pessoa está presa a um vício, presa a alguma cadeia emocional que tem a ver com a sua carne, mas que tem alguma influência no mundo espiritual por demônios, por espíritos imundos. Nem sempre é 100% a ação de demônios, porém, sempre tem a influência deles de alguma maneira. Então é importante, em primeiro lugar, quando a gente fala de libertação, é importante nós diferenciarmos carne e demônios, carne e espíritos imundos, Existem situações em que a nossa carne vai estar nos conduzindo a fazer aquelas coisas. Isso significa o quê? Carne na Bíblia fala da nossa velha natureza. Nós já nascemos por causa de Adão com uma tendência ao pecado. Adão e Eva pecaram e isso se espalhou por toda a humanidade. Você não precisa ensinar uma criança a manipular, não precisa ensinar uma criança a mentir,
não precisa ensinar uma criança a tirar vantagem de outra criança, não precisa ensinar uma criança a fazer bullying. Você já viu? Tem criança que faz bullying perverso. Tem gente que cresce com marcas por causa do Joãozinho que atormentava ele quando ele tinha 7 anos de idade. Quem aqui já sofreu com alguém na escola que você lembra? Só eu? Só eu? Eu lembro aqui, consigo dar um nome dessas criaturas. Essas criaturas que me causaram dano, né? E talvez eu, sem perceber também, atormentei alguém, talvez, com alguma brincadeira, alguma piadinha que para mim era inofensiva, mas atingiu aquela pessoa. Por quê? Nós temos uma natureza caída, é a nossa carne. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, verso 14, que a carne, ela sempre é ativada por uma cobiça, né? Inclusive o pastor Igor falou sobre isso, né? Pastor Igor, pastor Josué estavam falando sobre isso no podcast hoje, sobre a questão de pornografia, sobre cobiça. Uma das mensagens que o pastor Douglas Gonçalves mais prega sobre a cobiça. A cobiça tem a ver com desejar o que Deus não te deu, e você cobiça aquilo ali, eu quero. E Tiago diz que, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, ou seja, existem desejos dentro de nós de ter o que Deus não nos deu, ou de ter da maneira que Deus não aprova, ou seja, fazer do jeito errado, fazer da maneira que não é conforme a palavra de Deus, porque Deus mostra o caminho certo, a maneira santificada, o modo do reino para fazer as coisas. E Tiago diz, quando o atrai e o seduz, a nossa cobiça nos atrai e nos seduz, ou seja, chama a nossa atenção e faz de tudo para que a gente avance em direção a ela. E ele diz, então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, gerar alguma coisa na pessoa, ela dá luz ao quê? Ao filho dela. O filho da cobiça é o pecado. E o pecado, se ele é consumado, a Bíblia diz, gera morte. Então nós temos uma natureza que trabalha nesse molde, nessa sequência, nessa dinâmica, que é cobiça, atração e sedução, que quando consegue gerar alguma coisa, vai dar luz a um filho chamado pecado, um filho miserável, né? Um filho infernal chamado pecado, que vai por sua vez gerar uma morte, e morte espiritual. Talvez não gere morte física, mas vai gerar morte espiritual. E cientificamente falando, nós vemos aí diversas doenças geradas por problemas emocionais e até mesmo por problemas espirituais. Tiago então mostra que existe uma ação da nossa carne na nossa vida. O apóstolo Paulo também fala em Gálatas 5,17, ele diz que a nossa luta, ele diz porque a carne luta contra o espírito. A carne luta contra o espírito, ou seja, você nunca vai acordar um dia e a sua carne vai dizer, bom dia, hoje espírito pode orar à vontade que eu estou com você. Nós somos amigos, a sua carne nunca vai facilitar a sua vida. Você vai acordar com raiva do dia, sem vontade de orar, sem vontade de jejuar, sem vontade de mergulhar nas coisas de Deus. Porque a Bíblia diz, olha o que ele diz, e o espírito luta contra a carne, mas o espírito luta contra a carne. Se você deixar ele prevalecer, se você alimentar, se você der a comida certa para o seu espírito, ele vai lutar contra a carne. E olha o que ele diz, porque são opostos entre si, ou seja, a carne nunca vai ser igual ao espírito, eles são opostos, eles são eternos inimigos. É o Lex Luthor tentando ser bacana com o Superman. A gente vê isso nos filmes, nas séries, sempre dá errado. Faz papel de bonzinho, diz que vai ajudar, depois está com a criptonita na mão derrubando o cara. Não adianta, é sempre assim, não é? A história não mostra isso. Apesar de que Hollywood ultimamente está só falando de redenção de vilão, né? O vilão, vamos fazer um filme do vilão, ele se redimindo e mostrando que ele é bonzinho. O estrago que ele fez para trás, deixa, né? Mas a Bíblia não mostra isso. Não adianta você orar por Satanás como uma senhorinha que eu conheci fazia. Estou orando por Satanás. Eu digo, irmã, você está perdendo seu tempo. A Bíblia diz, João 8,44, que ele é homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. Ele nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira.
Não adianta, o destino dele já está traçado. Eu disse para ela, leia Apocalipse, já diz o que vai acontecer com ele. Ele vai ficar preso, depois de 1000 anos, o homem se redimiu? Não, não se redimiu. Ele vai sair e vai encontrar um monte de homens que mesmo sem diabo, se revelaram com o governo perfeito de Jesus, vão se juntar com ele e vai ter uma nova guerra, que é a guerra do Armagedon. Outra história. Mas para você ter uma ideia, não adianta, existe uma natureza caída, ela é oposta entre si. Espírito e carne estão em confronto. Então nós temos uma natureza. Paulo diz em Romanos 7, aquele famoso texto, eu não vou ler com você, mas Romanos 7, 18 ao 25, ele diz que o que ele quer fazer de bom, de bem, ele não faz. Ele sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer como crente. Eu não preciso repetir. Mas você faz? Não, não faz. Você acorda de manhã, hoje eu quero, vou ser muito crente hoje. Não, você acorda e diz, não, hoje, como é que eu posso pecar? Melhor do que ontem, não é? Aí o seu Espírito diz, não faça isso. Aí vem o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, traduzindo a sua oração errada para Deus, quando você resolve orar em línguas. Ele vai traduzindo e ele diz, aquilo que eu quero fazer de bom, eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer, isso é o que eu faço. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas a boa notícia é que ele termina o verso 25 de Romanos 7 dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne eu sou escravo da lei do pecado. Ele diz assim, o meu coração, o meu espírito, a minha mente, ela quer estar com Deus. Mas a minha carne, a minha natureza velha, ela é escrava do pecado. E ainda diz em Mateus capítulo 10, verso 7, já mostra outro lado da nossa natureza, os demônios, que é a opressão. A carne, ela só tem uma coisa a ser feita com ela, ser crucificada. Você não tem como fazer outra coisa. Você não tem como expulsar a sua carne. Eu expulso a minha carne em nome de Jesus. Ela vai dizer, eu vou ficar aqui. Você precisa me crucificar. Cadê a cruz? Você tem que crucificar a carne todo dia. Ela não vai sair dentro de você. Ela está ali. Agora, olha o que diz Mateus capítulo 10, verso 7. Pelo caminho, Jesus instruindo os seus discípulos, a grande comissão, ele diz, pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos e façam o quê? Expulsem os demônios. Ele diz, demônio não é para ser crucificado. Você não vai crucificar o demônio, você vai ter que expulsar ele. Você vai crucificar a sua carne e você vai expulsar o demônio. Como é que eu sei a diferença então da carne para uma possessão ou para uma opressão? A carne, ela é mais silenciosa, ela está ali, ela te propõe um monte de coisas, você vai sentir, você vai acordar de manhã querendo fazer coisas que a sua velha natureza, você já deveria ter parado de pensar em fazer. Você vai continuar querendo fazer. Vai continuar querendo fazer. Agora, se tem uma voz falando dentro de você, incitando você a fazer aquilo ali o tempo todo, aí pode ter uma influência demoníaca. A gente sempre pensa em demônio como alguma coisa tipo marionete, né? Ele pega na tua mão, vai, pega ali, pega, daí você vai, não. Não. É muito mais no ouvido, né? É melhor o que a Disney desenha, desde os desenhos antigos, de um bonequinho do anjinho e um pequeno demônio aqui. É muito mais isso do que a pessoa sendo levada, não, o diabo me fez fazer isso. Não, ele vai procurar, ele vai falar com você. Pode ter uma influência demoníaca. Tem muito mais a ver com isso. Os demônios geralmente eles vão falar dentro da pessoa e influenciar ela a fazer coisas. Agora, por isso que eles precisam ser expulsos, eles precisam ser mandados embora, eles precisam ser retirados. Imagine o seguinte, a carne é o fogo que está dentro de você por causa da sua natureza. Os demônios são a gasolina. Eles pegam o que você já sente de vontade carnal e amplificam. Então você vê uma pessoa praticando uma coisa muito anormal,
né? Ou seja, não é apenas uma traição, é um excesso de traições, são coisas hediondas, a pessoa vai fazendo coisas exageradas, pode ter uma influência ali naquele momento. A pessoa pode estar sendo extremamente influenciada por demônios, porque eles sempre vão pegar o que já existe, né? E a sequência que Tiago ensina sobre a carne é: a cobiça atrai e seduz, gera, né, o pecado, e o pecado gera a morte. Daí o demônio vê, opa, ele está preso por isso aqui, vou trabalhar em cima disso. Demônios geram depressão? Não exatamente. O que eles podem fazer? Eles podem ver que você passou por um luto, por causa desse luto ficou com uma ferida emocional, e por causa disso eles vão pegar aquilo ali e vão trabalhar em cima daquilo ali, para aquilo ali fique pior. Um dos nomes que a Bíblia dá para Satanás é Beuzebu, que é a palavra hebraica Baal-zebub, significa Senhor das moscas. Ele é especialista em pegar algo que está pequeno e inflamar, assim como um inseto que toca numa ferida e aumenta. Você já viu que tem pessoas que, às vezes, por exemplo, ficam com depressão, né? E de repente elas conseguem vencer, elas passam por aquilo ali. E outras acabam mergulhando em algo muito mais profundo e acabam, né, às vezes indo para a ideação suicida e às vezes acabam até executando o plano, infelizmente. Outras, por exemplo, passam por um término de um relacionamento e conseguem seguir em frente. Outras ficam travadas para o resto da vida. Sabe aquela senhorinha que porque o marido dela traiu ela há 30 anos atrás, ela nunca mais casou, ficou com raiva do mundo, ficou espinhenta e tem ódio de tudo, tem raiva e virou uma reclamona, sabe? A gente percebe que ela é atormentada. É porque Satanás foi a origem daquilo ali? Não, foi uma coisa que aconteceu na vida dela, um término de relacionamento. Mas ele não foi a origem, mas ele se tornou a causa. Ele pegou o que estava, pegou a ferida e inflamou aquilo ali, até que se tornasse um câncer. Então ele pega e maximiza. Então a carne tem a ver com algo que já está em nós, a nossa natureza. E os demônios, eles pegam e jogam gasolina no fogo que já existe. Então, nem sempre vai ser demônios. Mas quando você vê um exagero, algo muito grande, algo que prende demais, algo que impede a pessoa de avançar, precisa se observar, precisa sempre trazer a luz, né? Agora, olha que interessante quando Jesus fala para a grande comissão. Marcos capítulo 16, verso 17, quando ele envia os seus discípulos, ele diz assim: e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome farão o quê? A primeiro da lista, expulsarão demônios. Nós não podemos achar que tudo é demônio. Não podemos não. Mas também a gente não pode deixar de observar os ataques deles. Nós não podemos ignorar as suas artimanhas. A Bíblia diz que nós não ignoramos as suas artimanhas, os seus ardis, os seus métodos, o que Satanás faz. Ele está por trás de tudo que está acontecendo no mundo. Ele está por trás de tudo isso. A nossa natureza humana, a nossa carne comete pecados, porque nós somos, se não somos redimidos pelo sangue de Jesus, estamos perdidos. Se somos redimidos pelo sangue, precisamos vigiar, orar, entregar no altar todos os dias a nossa natureza velha, para que ela seja crucificada e o nosso espírito fique em evidência. Mas existe uma ação, ele diz, o primeiro da lista: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Isso aí não tem nada a ver com, uma jararaca, pá, aí sou crente, uma coral, né? Uma suruca com pico de jaca. Não tem nada a ver com isso. Ele está falando de ações demoníacas, ele está falando de demônios, serpentes. Ele diz, e se beberem alguma coisa mortífera, né? Provavelmente alguém que quer matar um crente, olha aqui, coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Está falando de algo espiritual. Jesus está falando tudo de ações espirituais. E olha o que ele diz quando em Lucas capítulo 10, que foi aquele texto que eu preguei nas casas de paz, lembra? Quando os discípulos voltaram todos animados, Lucas 10, 17, eles disseram assim, então os 70 voltaram, já eram outros 70, e eles disseram assim, cheios de alegria, eles disseram, Senhor,
em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Ou seja, o teu nome funciona em nosso favor. A gente diz em nome de Jesus, o demônio diz, tá bom, ok, fico amarrado. Ele sai, ele vai embora. E Jesus lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Jesus falando, eu já presenciei toda a história. E ele diz, eis que dei a vocês autoridade para pisar cobras e escorpiões. Alguém aqui já pisou cobra e escorpião? Já viu? Deus mandou você, hoje você vai lá e vai pisar 10 escorpiões, lá no Jaderlândia. Vai pisar 10 escorpiões no Propira. Não, ele está falando de ações demoníacas, espirituais. É real, é isso que Jesus falando. Não é outra, é Jesus. E ele diz, sobre todo o poder do inimigo. Quem é o inimigo? Satanás. Está falando de demônios. E nada, absolutamente nada, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês. Ou seja, não fique empolgadinho com o poder que você recebeu. Não é para você ser o tal. Não é para você ser um caça-fantasmas. Não é para você ser um exorcista. Não é isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o quê? E sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no livro da vida. Ou seja, expulsa os demônios, mas lembra de cuidar da sua própria vida. Entendeu? Porque vai ter revidação. Vai ter retaliação. Vai ter retorno. Então cuide da sua vida. Vigie a sua vida. Olhe para o seu coração. Então, carne já existe em nós. É fogo. Demônios, eles pegam o que já existe e pioram ainda mais. Eles às vezes não são origem, mas eles podem se tornar a causa e deixar algo muito mais complicado do que antes. Olha, interessante que Paulo, quando estava na cidade de Filipos, olha o que diz em Atos 16:16. Eles estavam indo lá para a oração e tinha uma mulher escrava, uma jovem escrava, que ficava dizendo, olha o que diz em Atos 16, confira comigo, vamos ler a palavra que é melhor a gente ir. Acontecendo que indo eles para o lugar de oração, olha o que acontece. Veio ao nosso encontro uma jovem, em algumas traduções, jovem escrava, possuída de um espírito adivinhador. Olha só o que ela fala. E o qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos, ou seja, estava dando dinheiro para alguns cafetões, né? Seguindo Paulo e a nós, gritava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela falou alguma coisa errada aqui? Não, né? Ela não falou assim, bando de crente, bando de crente. Então, às vezes, o diabo é usado, às vezes, para falar coisas lisonjeiras para você, para encher o seu ego, para te elogiar. Então, às vezes, Satanás não está no xingamento, não. Ele está no elogio, cuidado. Ele sempre tem uma intenção escondida. E essa mulher, parecia que ela está fazendo uma coisa bacana. Esses são servos do Deus Altíssimo que anunciam para vocês o caminho da salvação. É como se ela dissesse assim, olha esses pastores, uau, que pregação. Cuidado quando você desce do púlpito. Cuidado quando você é lisonjeado. Cuidado quando você está em lugar de importância, porque Satanás pode estar falando através da boca de alguém, entendeu? E tentando influenciar, porque ele sempre tem uma intenção maligna por trás do que ele faz. Ele é pai da mentira, desde o princípio ele é homicida, desde o princípio ele nunca se firmou na verdade. Cuidado. Aí Paulo, o que Paulo faz? Ele diz, como é que você sabe? Não, Paulo cheio do Espírito Santo, cheio do discernimento, ele disse, eu sei quem está em você. Ele diz, olha o que ele faz. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Ele não falou com a mulher. Ele disse, ei moça, para com esse negócio aí em nome de Jesus. Para em nome de Jesus. Não era com ela que ele estava falando. Eu ordeno a você, espírito adivinhador, que saia dela. E o que aconteceu? Toda a cidade aplaudiu e disse, Paulo, muito obrigado por libertar a gente dessa mulher. Não, Paulo foi pego por todas as pessoas da cidade, principalmente os que tinham lucro, e apanhou até dizer chega. Foi para a prisão, sofreu na mão deles, porque dava lucro. Aquilo ali dava lucro. Quando o gadareno foi liberto,
O povo da cidade veio correndo e disse: obrigado, Jesus. Não, eles disseram: vá embora daqui, por favor, vá embora, porque os porcos eram mais importantes do que a vida do gadareno. Nós vivemos num mundo assim, que valoriza: ai, mas a fulana de tal cantora, ela fez um monte de loucura. Mas ela é a fulana. Como assim? É a fulana? Tem 9 milhões de seguidores, deixa ela, isso é só um deslize, né? Não é assim? Nós vivemos nesse mundo, influenciado pelas ações do inimigo. Agora, Jesus em Marcos capítulo 9, verso 25, depois você lê a história em casa. Jesus, ele viu que tinha um monte de gente se aproximando, e ele viu um menino tomado por um espírito mudo e surdo. E ele repreendeu dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse menino e nunca mais entre nele. Aí o menino caiu quase que morto, como que morto. O povo disse: ih, morreu. Literalmente falaram isso no texto: ih, morreu. E ele não morreu. Jesus foi lá, tomou ele pela mão, levantou ele. Aí os discípulos disseram: Senhor, vem cá, no canto aqui. A gente falou: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai, 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 sai. E não saiu Jesus. O que aconteceu? Você já teve experiências assim? Demônios teimosos. Ele disse: essa casta só sai com jejum e oração. Esse espírito só sai com jejum e oração. Jesus mostrou que existem alguns que são mais teimosos, mais difíceis. Algumas situações, ou seja, existe uma batalha pela vida das pessoas. Pessoas estão oprimidas, pessoas estão escravizadas porque demônios não querem sair da vida delas. Agora, eles vão se mostrar de repente assim? Não, eles não vão se mostrar de repente. O soldado, ele passa o tempo todo em campo aberto dizendo: oh, eu estou aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Olha, eu estou aqui, eu estou aqui. Se mostrando para o inimigo? Não, ele fica onde? Nas trincheiras. Ele fica escondido, camuflado, a maior parte do tempo possível, para que ele possa pegar o inimigo de surpresa. Demônios não se manifestam assim toda hora, não. Eles tentam fazer o máximo possível para se esconderem. Mas só que tem uma coisa que os traz para fora: a luz. Jesus, quando Jesus chega, Ele ilumina, Ele mostra o que está oculto ali. A Bíblia diz que Jesus chegando, o demônio já se manifestou no gadareno. E Jesus começou a dizer: sai desse homem, sai desse homem, né? Jesus chegou na sinagoga, o demônio se manifestou. Eu sonho com um tempo em que a gente vai estar andando na Barão e pessoas vão estar manifestando. A gente vai estar no ônibus, a gente vai estar no shopping, a gente vai estar em lugares, e o Jesus em nós, não por nós, mas o Jesus em nós vai botar para fora aquilo que Satanás está usando para prender aquela pessoa. Eu sonho com esse tempo, e eu creio que essas quartas-feiras vão mostrar para você que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E que aquele problema que você está tendo na sua casa lá há tanto tempo, aquela pessoa que está oprimida, Deus vai usar você. Deus vai usar você. As casas de paz foram um campo de treinamento. Eu acho que Deus está nos trazendo: ei, faltou isso aqui, ó. Ei, por que não aconteceu lá? Tem que acontecer. Nós temos que trazer, nós temos que entender que libertação era assunto de Jesus o tempo todo. Era assunto de Jesus o tempo todo. Teve pessoas que Jesus conversou e Ele não expulsou demônios, não é verdade? A mulher samaritana, Ele não disse: mulher, deixa eu te dizer, sai em meu nome, né? Ele não falou isso. Ele conversou com ela, e o que aconteceu? A mulher recebeu Jesus e saiu feliz, contando para toda a cidade. Mateus, né? Ninguém diz: ele tem um espírito de ganância, sai espírito de ganância dele. Não, ele conheceu Jesus e se tornou discípulo de Jesus. Então tem momentos que é a sua carne, a sua ganância, você está preso. Em outros momentos Jesus chegou e expulsou. Então vai ter momentos em que uma conversa, a pregação do Evangelho, o anúncio do reino, só isso já vai ser suficiente para levar a pessoa para Cristo e ela ter uma vida brilhante. Outros casos, existem prisões maiores, coisas maiores presas naquela pessoa. Agora, algumas portas de entrada que nós podemos citar, e eu citei algumas semanas atrás. Eu recomendo você reouvir, reassistir
a minha mensagem, Jesus veio para libertar os cativos. Eu quero só citar algumas portas de entrada rapidamente, que demônios podem utilizar para entrar e jogar gasolina no fogo que já existe. Primeiro fogo que a nossa carne pode ativar e os demônios podem jogar gasolina em cima. Em primeiro lugar, orgulho. Eu já falei algumas semanas atrás que o orgulho faz Deus se lembrar do diabo. Todas as vezes que nós nos orgulhamos, nós fazemos Deus se lembrar do diabo. Não é verdade? A gente vê que Pedro e Davi confiaram na própria força. Pedro disse, não, olha, todos esses aqui vão te abandonar, mas eu não, eu vou contigo até o fim. E quem negou Jesus? Foi Pedro. Ele confiou nele mesmo. Ele foi influenciado. Depois Pedro estava lá, perto da fogueira, amaldiçoando. Foi influenciado. Davi, o tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi ficou o quê? Em casa. Confiou na sua própria natureza. O que aconteceu? Caiu com Batseba. Nós vemos que também pessoas que confiaram na própria justiça. Se a gente for ler o livro de Jó, Jó confiava que tudo que ele fazia traria justiça sobre ele. E ele temia, o mal que eu temia me sobreveio. Ele confiou na própria justiça. O orgulho pode ser uma porta de entrada para coisas terríveis acontecerem e até mesmo os demônios jogarem gasolina no fogo que já existe. Segunda porta de entrada, alianças erradas. Quando você faz parceria, e a pastora Lenara pregou sobre isso, eu não vou repregar sobre isso, mas quando você faz alianças erradas, sabe? Alianças, pode ser alianças financeiras, alianças comerciais. Quando você tem relações sexuais com uma pessoa com quem você não é casado. A própria ciência mostra que quando o homem tem relação com a mulher, células do corpo dele ficam nela e dela nele. Você está trocando a vida pela vida. Você está trocando vida. Você está fazendo uma aliança com aquela pessoa. E a alma da pessoa fica presa. Daí passa anos depois, não consegue avançar no casamento, não consegue seguir em frente. Tem um enlace de alma com aquela pessoa. É uma aliança errada. Às vezes está sofrendo financeiramente, sofrendo na família porque foi ser sócio de um homem completamente sem princípio nenhum. Aí você está tendo que fazer ou partilhar de coisas que desagradam a Deus. Terceira porta, contato com as trevas. Quando você começa a se envolver com as trevas de todas as maneiras, é simpatia, é horóscopo, é botando medalhão que foi consagrado não sei onde, se envolve com hinduísmo, com não sei o que. Quando você começa a ter contato com coisas, objetos, livros, filmes, músicas, tudo aquilo que possa entrar em você de alguma maneira, você está deixando uma porta aberta. Se um ladrão entra na sua casa, você vai dizer, esse é o ladrão, é o seguinte, quando você quiser entrar de novo, está aqui a chave de casa. Você vai fazer isso? Não, você vai reforçar a entrada da casa para que ele não entre mais. Mas quando nós continuamos insistindo nas mesmas coisas, nós estamos dando a chave na mão do inimigo. Pode entrar. Quando a gente disser, Deus me ajuda, ele vai dizer, não, eu posso entrar. Ele deixou eu entrar, ele deixou essa porta aqui aberta. Ele deu essa legalidade. Ele abriu essa situação aqui, que está permitindo eu entrar na vida dele. Demônios são igual vampiros nos filmes. Ele só entra se você convidar. Já viu aquele vampiro que fica na porta? Dizendo assim, me convida para entrar. Não convida ele. A mulher grita, daí ele sempre, pode entrar. Aí o vampiro entra e faz o estrago. Não é assim que no filme? Isso é um retrato do mundo espiritual. Demônios só entram por portas que nós abrimos. Até o Espírito Santo, o próprio Jesus, tudo ele vai entrar se você convidar ele para entrar. Você vai entrar. Agora, outro caminho, comidas consagradas. A Bíblia fala claro isso, 1 Coríntios capítulo 10, verso 19. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Se o sacrifício oferecido a um ídolo é coisa alguma, ou o ídolo é coisa alguma? Não, eu quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Existe sim um perigo em você, de alguma maneira, comer alguma coisa que foi consagrada a uma entidade. Alguém que está oferecendo, adorando alguma coisa que não é Jesus, que é uma entidade feminina, masculina, em qualquer tipo de religião, que não seja Jesus,
você pode estar comendo. Ah, mas isso aqui foi feito em homenagem a tal coisa. Você comeu? Né? Agora não tem o que fazer, Paulo diz, dá graça, aquilo ali Deus até quebra em algumas situações. Mas você vai comendo qualquer coisa que te dão? Gente, eu já vi muita gente passar mal, ficar presa, porque comeu coisa na casa de fulano, cicrano, beltrano, e acabou passando mal. Demônios entram por portas que a gente abre. Outro caminho, falta de perdão. A falta de perdão é uma porta onde demônios podem entrar, onde influências malignas podem entrar. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 2:10. Olha o que diz. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. O apóstolo Paulo falando. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Paulo está dizendo o seguinte: eu perdoei, vocês têm que perdoar para que Satanás não tenha vantagem sobre você. Quando você não perdoa, Satanás tem vantagem sobre você. Ele tem acesso à sua vida através da falta de perdão. Você já viu quando uma pessoa segura, não quer perdoar, ela fica oprimida? A Bíblia diz, ela gera dentro dela o que lá no Antigo Testamento é chamado de raiz venenosa de amargura. É uma raiz venenosa que dentro dela vai gerando veneno todo dia. Ela lembra da pessoa, nasce mais um pouquinho de veneno. E veneno dentro de nós não é bom não. Vai matando a gente todo dia. A gente quer que a pessoa morra, mas a gente que bebe o veneno todo dia. Aí Satanás vai ver essa situação, ele vai transformar a semente da mágoa na plantinha do ressentimento, e depois na raiz da amargura, e depois lá na frente pode gerar ódio, vingança. Aí você vê os crimes passionais e coisas do tipo. Por quê? Começou com uma semente de mágoa que não foi tirada do jardim do seu coração, que foi criando ressentimento, raiz de amargura. Satanás pegou aquilo ali e disse, vou jogar gasolina. Opa, tem fogo, vou jogar gasolina. É uma porta aberta. E objetos consagrados também. A Bíblia diz em Deuteronômio 7:26, não trarás nenhuma coisa abominável para a sua casa, para que você não seja amaldiçoado junto com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Aquela pessoa quer te dar, viajei para Taj Mahal, na Índia, trouxe aqui essa estátua de Shiva para você. Ai, que bonitinho, vou botar decoração na minha sala. Cuidado, é um objeto consagrado. Eu trouxe aqui essa espada que eu comprei em Meca, né? Pega aqui e põe na... Não, gente, é consagrado alguma coisa. Cuidado, objetos. Eu vivi isso. Eu não era batizado com o Espírito Santo. E eu comecei a clamar, aquele crente novo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero línguas estranhas. Eu quero fogo. Jesus me batiza, 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 batiza. Fiquei pedindo para ele. E eu sentia que o fogo vinha, mas não chegava. Até que um dia Deus revelou para um pregador. Ele disse, tem um objeto na tua casa que está impedindo você de ser batizado com o Espírito Santo. Não sabia o que era. Fui para o meu quarto, desesperado, procurei tudo. Achei que era um livro espírita, não era, estava com um amigo, liguei para um amigo, queima esse negócio, em nome de Jesus. Ele queimou. Eu disse, Jesus, o que é? Tu queria que eu arrumasse meu quarto, é isso? Porque eu organizei o quarto todo. Tudo que estava fora eu guardei. Ficou lindo o quarto, era isso. Deus queria mudar a minha história. Arruma esse negócio. De repente, pum, caiu de cima da minha cômoda lá, caiu a minha carteira. Estava lá, minha carteirinha de capoeirista. Se você não acredita, eu já fui Paranauê, irmão. Todos os dias. Igual a Lenara ficou impressionada que eu peguei um ioiô e comecei a fazer umas firulas de ioiô. Ela disse, que isso, amor? Tu sabe? Eu disse, eu ganhava campeonato na escola. Ela disse, meu Deus, eu ainda estou conhecendo esse homem. Se apaixonou de novo, né? Já fui Paranauê, né, pastor Jacques? A gente já até gingou junto, né? Mas então, caiu a carteira, eu vi, faixa. Eu disse, o cordel de capoeira. Eu sabia que o professor era envolvido com macumba. O que eu fiz? Queimei o cordel. Chuta aí o que aconteceu naquela semana. Não foi assim, tá, irmão? Fui batizado naquela semana.
Tipo, eu queimei na quinta, na sexta eu fui para a vigília e disse, me batiza. Não fui batizado. Eu disse, preciso de um sacrifício maior. Peguei a minha bicicleta, no sul a gente chama de Zika, eu sei que no Pará o Zika é outra coisa. Peguei a minha bicicleta, a minha magrelinha e fui, andei 12 quilômetros no escuro. Quase não tinha um poste de luz naquele lugar. Fui uma congregaçãozinha no fim do mundo. Cheguei lá, o pastor só botou a pontinha do dedo na minha testa naquela noite. Ó. Fui batizado com o Espírito Santo. Por causa de um objeto consagrado, existia um impedimento, um bloqueio, algo que estava prendendo algo que Deus queria fazer na minha vida. Então, eu falo por experiência que você tem que cuidar com o que você coloca dentro da sua casa. Agora eu encerro com uma das histórias mais interessantes de todas. Mateus capítulo 15, verso 21, conta a história de uma mulher cirofenícia. Ela era grega, de nacionalidade cirofenícia. Hoje seria no Líbano. Ela seria libanesa hoje, tá? Ela era grega, mas criada no Líbano, digamos assim. Ela morava na região de Tiro e Sidom, que hoje é Sidom, é a região, Tiro e Sidom ainda existem essas cidades lá no Líbano. E a Bíblia diz em Mateus 15, 21, diz assim, e partiu Jesus dali e foi, ele se retirou. Essa palavra foi no grego é se retirou. Ele saiu em retiro, ele queria ficar longe de todo mundo. Marcos ainda diz que ele ficou numa casa, em Marcos 7, 24, diz que ele queria ficar numa casa, mas ele não conseguiu se esconder. Jesus queria se esconder, irmão. Esse sentimento que às vezes a gente quer de se esconder, Jesus também teve. Ele queria se esconder, ele disse, vamos para um lugar bem longe, vamos para o Líbano, para ninguém achar a gente. Acharam Jesus. Aí a Bíblia diz, e eis que uma mulher cananeia, Marcos chama ela de mulher grega de nacionalidade cirofenícia, ouviu falar dele e foi atrás dele. Olha o que ele diz aqui, versículo 22 de Mateus 15. E eis que uma mulher cananeia, ou fenícia, o fenício era o povo da beirada do mar, que saía daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A gente lê o texto assim, imagina uma mulher dizendo, Jesus, por favor, minha filha está endemoniada. Não. A palavra que se usa aqui para clamor é chorar igual um corvo. Você já viu um corvo? Quem já viu um corvo? Ou pelo menos um passarinho parecido? Era isso que a mulher estava fazendo, ela estava desesperada, ela não conseguia gerar palavras com a sua boca. O que eles entenderam mais ou menos, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Ela não conseguia nem falar, ela gritava desesperada, soluçando de chorar, pedindo a Jesus por causa da filha dela. E olha que interessante, essa mulher diz, Senhor, filho de Davi. Ela usa duas expressões, Senhor, Kyrie, que é Senhor, e ela usa filho de Davi. Só quem sabia de filho de Davi é alguém que conhecesse as Escrituras, para saber que Jesus era o filho de Davi, o Messias. Então ela disse assim, Senhor, o Messias enviado, o filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que, mas ele não respondeu palavra alguma. Não respondeu nenhuma palavra. Versículo 23. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a. Essa palavra no original é divorcia, ou seja, te livra, porque tu tem direito de mandar essa mulher embora. Manda ela embora, que ela está só fazendo escândalo, manda essa doida embora. É basicamente isso que o texto está dizendo nas entrelinhas. Que vem gritando, ou seja, gritando que a gente nem entende o que ela está falando. É isso que está dizendo aqui na palavra. Atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava errado no que ele estava dizendo? Não. Ele foi enviado para salvar Israel. E ela era uma mulher grega. Ela era uma mulher gentia. Ela era uma mulher que não fazia parte do plano original de salvação de Deus, que era esperado nos profetas. Isaías, Jeremias, Naum, todos falavam que Deus salvaria Israel, o povo escolhido, a menina dos olhos de Deus. E essa mulher que não tinha nada a ver com a história, chega clamando para ele. E ele diz, eu fui enviado para as ovelhas de Israel, você não é das ovelhas de Israel. Aí ela chegando a ele, o adorou. Olha o que diz aqui.
ela o adorou, dizendo: Senhor, me socorre. A gente olha assim o texto, né? Parece uma ação simples, mas aqui diz o seguinte: e ela chegando, ela se jogou aos seus pés como um cachorrinho fica feliz quando o dono chega em casa. Sabe aquele cachorrinho que lambe o dono todo? Henrique, especialista em cachorro, né? 500 cachorros, né? Deve saber exatamente o que eu estou falando, com muita experiência. Ele coach de cachorro, pode falar com ele, né? Dog coach. Mas quando o cachorro está animado, ele fica desesperado. Ele faz sujeira no chão, você já sabe o que eu estou falando, de tão feliz que ele fica. E essa mulher, ela se prostrou e adorou Jesus. A palavra grega aqui é proskineo, que é ficar feliz e lamber a mão do dono igual um cachorro quando fica feliz. Mas ele tinha acabado de dizer para ela assim: eu vim pregar para os judeus, tu não é nem judia. Essa mulher não se importou com isso. Ela foi e o adorou e disse: por favor, me socorre. Esse socorre aqui significa corra para me ajudar, que eu estou me afogando. Como uma pessoa se afogando e desesperada, me socorre. No último minuto, é isso que ela disse aqui. Aí Jesus, não se sentindo ainda satisfeito, né, de ter dito que ele não veio pregar para ela, ele diz assim: ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhinhos, ou pão dos filhos, e deitá-lo, ou jogá-lo para os cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aqui nós aprendemos alguns princípios de libertação. Em primeiro lugar, essa mulher clamou a Jesus, ela clamou a pessoa certa, ela clamou a Jesus. Então a libertação, ela não tem nada a ver com um pastor poderoso, com oração forte, entendeu? Com campanha, não, ela tem a ver com Jesus, é Ele que liberta. Então às vezes você coloca a expectativa, como eu já vi muita gente, coloca uma expectativa num pregador, num ministro, num homem cheio do Espírito Santo, chega lá e ela não sente nem a própria presença, imagine a de Deus, porque ela colocou a expectativa nele. Homens e mulheres são usados por Deus para libertar, mas quem liberta é Jesus, porque ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, era Jesus falando, pois que me ungiu. Aí ele fala tudo que ele vai fazer. Jesus é o libertador, e ela foi na pessoa certa. Em primeiro lugar, ela reconheceu quem Jesus era. Em primeiro lugar, Senhor. Então ela estava dizendo assim: tu é dono da minha vida. Eu sei que tu veio pregar para Israel, mas eu te reconheço como Senhor. Tu não me queres, mas eu te quero. Tu não queres, eu não sou israelita, ok, mas eu me submeto aqui, ó, debaixo da tua mão. Faz o que tu quiseres. E eu reconheço que tu és filho de Davi, que tu és o Messias. Ou seja, o que está na Bíblia, eu acredito. O que está na Escritura, eu acredito. O princípio básico de libertação é crer. Não dá para você tentar libertar uma pessoa que não crê que Jesus pode libertar ela. Não dá para você orar por uma pessoa que não crê nas Escrituras. Outra porta de entrada é a incredulidade. A incredulidade, ela é uma das portas de entrada. Se a pessoa não crê, não adianta, ela não vai ser liberta. Pode até manifestar, o demônio vai até na esquina e depois volta, porque a porta está aberta. A própria Bíblia diz: se limpar a casa e depois não botar um morador, o valente, o Espírito Santo, botar ali dentro, não adianta, ele vai e volta. Essa mulher reconheceu quem Jesus era, ela se submeteu ao seu senhorio. Princípio de libertação: você quer ser liberto? Tenha Jesus como Senhor da sua vida. Significa o quê? Jesus, o que Ele disser, doa o quanto doer. Pode ser pesado o que Jesus vai dizer. Ele vai dizer: deixa esse negócio. Não, mas eu amo isso aí. Deixa, tu quer ser liberto? Ok, deixa isso. Vai doer. Jesus vai falar coisas para nós que a gente não quer ouvir. Mas como Ele é Senhor e a gente se submete, é o caminho da libertação. Segundo, crer que Ele é o Messias, que Ele é o único que pode fazer as obras que só Ele faz. É crer que Ele é o Messias. Aí essa mulher, ela veio desesperada e ela clamou pela, só baixa só um pouquinho. Ela veio clamando pela sua filha, ela se preocupou, ela disse: Jesus, não é sobre mim, é sobre a minha filha.
mesmo que tu não me queiras receber, mas tenha misericórdia da minha pequenina. A palavra que ela usa, filha, aqui, é a palavra grega criancinha. Ele diz, eu tenho uma criancinha em casa. Eu tenho uma criancinha em casa que precisa, tenha misericórdia da minha criancinha, tenha misericórdia da minha filha. Aí, os discípulos logo quiseram despedi-la, mas ela continuou insistindo. Ela prostrou, se adorou. Outro princípio é se prostrar, é insistir. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu reconheço que Tu és o Senhor. Enquanto você não é liberto, enquanto você não é curado, continue adorando, 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 até chamar a atenção de Jesus. Quem sabe nessa noite, se você se abrir para adoração, abrir seu coração, dizer, Jesus, eu te adoro. O Senhor ainda não curou essa minha úlcera, mas eu te adoro. O Senhor ainda não curou a minha perna, mas eu te adoro. Quem sabe no meio da adoração, você chama a atenção. Parece que Jesus não está olhando para ti. De repente ele vira e diz, uau! É isso que eu estava esperando. É isso que eu estava esperando de você. E a Bíblia diz que ele não falou nada. Ele disse, não, ó, eu vim pregar, meu propósito é outro, para ver se testava a fé dela. Quantos aqui já entenderam que Deus não responde na hora que a gente ora às vezes? Na maior parte das vezes. Ele vai cozinhando a gente, né? Ele vai testando a gente, para ver se a gente realmente está com Ele. Ele vai testando, parece que não chega. E quando chega, aí você diz, meu Deus, como valeu a pena esperar isso aqui. Foi cansativo, a jornada foi difícil, mas glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro quando Micael nasceu, Deus curou meu coração no momento em que eu peguei ele assim, e eu olhei para ele, e quando ele abriu os olhos, meu filho que a gente perdeu, ele não abriu os olhos, eu não vi o olhar dele. Mas quando Micael abriu os olhos, eu falei assim, cadê o biscoitinho do papai? Eu falei assim, na hora, eu falava isso na barriga da Lenara, para ele. Ele abriu os olhos na hora e me olhou. Quando ele me olhou, Deus disse assim, ó, eu estou te curando. Olha aí, valeu a pena esperar, não valeu? Olha aqui, ó, eu cuido de você. Quando você entregou o outro filho, agora eu te dei outro, cheio de alegria, que vale por 10 filhos. Tão cheio de energia, tão cheio de alegria. E essa mulher, Jesus testou ela, segurou ela, até que ela insistiu e disse, Senhor, por favor, me ajuda. Daí ele disse assim, não é justo eu pegar a comida da mesa dos meus filhos, os de Israel, e jogar assim, ó, me dá o trabalho de jogar no chão. Mas ela disse assim, ó, tá vendo o meu posicionamento aqui, ó, a minha adoração, igual um cachorrinho lambendo a tua mão. Até o cachorrinho ele pode comer da migalha que cai da mesa do filhinho, ou seja, pode dar para os teus filhos, mas se sobrar alguma coisinha, dá para mim. Dá para mim. Jesus, ele amava essas pessoas que chegavam por debaixo da mesa, sabe? Por debaixo da mesa, entrando assim. E ela disse, olha, se caiu uma migalhinha, você pode dar para os seus filhos. Ela está dizendo assim, ó, mas se caiu uma migalha, eu me contento com isso. Qualquer coisa que o Senhor fizer, se o Senhor aliviar ela, não é por mim, é pela minha filha. Aí Jesus olhou, Jesus não resistiu, ele disse, mulher, grande é a tua fé, vai. E a Bíblia diz que na hora aconteceu. Essa mulher, ela se contentou com as migalhas, mas ela saiu com um pão. Ela era grega, cirofenícia, longe da promessa de Deus, longe dos planos de Deus para Israel, e ela conseguiu o seu milagre. Agora imagine você que tem acesso à mesa. Imagine você que tem acesso à mesa, por que você está vivendo ainda preso? Por que você não come do pão dos filhinhos? A libertação é para você, para a sua casa, e você vem culto após culto e não come desse pão. Essa mulher, ela disse, se eu pegar da migalha, eu já estou feliz. E ela saiu com um pão quentinho nas mãos dela, o pão dos filhinhos. Ela se tornou filha, porque ela reconheceu Jesus como Senhor, reconheceu Jesus como Messias, e Ele cuidou dela e da casa dela. Agora imagine você que está sentado à mesa. É por isso que em Apocalipse, diz que, Apocalipse 3:20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta,
que ele disse? Vai comer pão comigo. Vai cear comigo. Qual era a comida que Jesus comia, irmão? Era pão. Qual é a comida que Jesus partiu na mesa da Santa Ceia? Era o pão. O que Jesus se declarou que ele era? O pão da vida que desceu do céu. Ei, você não precisa ficar chorando dentro de casa. Você só precisa abrir a porta e dizer: Jesus, eu quero o pão dos filhinhos para mim. Cadê o meu pão, Jesus? Eu quero comer da libertação. Chega de olhar para as pessoas sendo libertas, deixando de ser oprimidas pela pornografia, pelo vício, por doenças físicas, por doenças emocionais, por doenças espirituais, enquanto que eu estou aqui, faminto na mesa do banquete, como a pastora Lenara pregou domingo. Eu estou aqui sentado em casa dizendo: se Jesus olhasse para mim, se Jesus olhasse para mim. E Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você não precisa viver de migalha. Você tem o pão vivo que desceu do céu. Libertação é para a sua vida. Agora, você precisa estar disposto a deixar Jesus entrar e fechar todas as portas, para que Satanás não tenha vantagem sobre você. Lançar fora o orgulho, lançar fora aquelas falsas alianças, aquelas coisas que você trouxe para a sua casa, as coisas que você ouve, as coisas que você assiste, as pessoas com quem você sai. Quando você fechar essas portas, você vai perceber que o único que está entrando e saindo do seu coração o tempo todo é o Senhor. Você tem que fechar a porta na cara de Satanás nessa noite e abrir a porta para Jesus, porque às vezes Satanás tem mais acesso à nossa vida do que o próprio Senhor Jesus. Às vezes a gente está abrindo um monte de portas para Ele, e Jesus está lá batendo na nossa porta e dizendo: deixa eu entrar e amarrar esse valente. Deixa eu entrar na tua casa para ver se eu não liberto teu filho. Deixa eu entrar na tua casa para ver se eu não trago de volta a sua filha. Deixa eu entrar na tua casa para ver se eu não arranco essa doença. Deixa eu entrar na tua casa para ver se essa depressão vai ficar no seu coração. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Enquanto é ministrada uma canção, você tem a oportunidade de fazer uma vistoria na sua mente, se perguntando: Senhor, onde é que estão as portas abertas? Por onde inimigos, demônios, espíritos imundos, influências malignas estão entrando na minha vida? Talvez você chegou ao ponto de ouvir vozes que dizem para você fazer as coisas que você não quer fazer e você acaba fazendo. Nessa noite, elas serão expulsas da sua mente, do seu coração. Porque a Bíblia diz que o inimigo, o ladrão, ele veio roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Onde Jesus chega, os demônios precisam sair. Onde Jesus chega, portas malignas precisam ser fechadas. Nessa noite, deixe apenas Jesus entrar no seu coração. Eu não preciso insistir muito com você. Você sabe o que você tem vivido. Você sabe o que você tem sofrido. Você sabe o que a sua família tem colhido por causa de algumas decisões. Mas nessa noite, Jesus, Ele não te rejeita. Muito pelo contrário, Ele está esperando você fazer o que essa mulher Sirofenícia fez. Se lançar aos pés dele e dizer: Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Faz quanto tempo que você não chora desesperada aos pés de Jesus? Faz quanto tempo que você não soluça, se baba, estraga a sua maquiagem na presença de Deus? Nessa noite Ele está querendo ver até onde você vai. Quanto você quer essa libertação? Qual a importância do que você está orando para você? Qual a importância? Nessa noite, o Senhor está sondando. Ele está vendo todos nós aqui, mas Ele está sondando os corações.
E a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Ele não rejeita, Ele não resiste. Aquele choro que vem do fundo da alma, Ele não resiste a um clamor que não tem mais nem palavras, é só soluço, é só clamor. Venha nessa noite. Eu não quero insistir, eu quero deixar o Espírito Santo conduzir o seu coração.